Olá, prevencionista! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Thiago Pegatin e hoje nós vamos falar de um tema que é muito recorrente. É uma das dúvidas mais frequentes recebidas por e-mail, pelos nossos sites, nossas redes sociais, que é quanto ganha um ergonomista ou quanto ele pode cobrar pelos seus serviços. É uma dúvida que atinge tanto os iniciantes quanto aqueles que já estão há mais tempo no mercado de trabalho. Então fica comigo nesse vídeo que nós vamos falar certinho de uma vez por todas. Vamos lá? Eu sempre costumo dizer que antes da gente saber quanto pode ganhar ou quanto a gente vai ganhar de um trabalho, de um serviço, de um projeto, nós precisamos entender os custos. Precisamos saber quanto nós vamos gastar primeiro antes de saber quanto que nós podemos ganhar. Eu sempre digo isso de uma maneira um pouco mais abrangente, para que os alunos, os profissionais pensem realmente em como construir o seu projeto. Nesse vídeo eu decidi fazer algo diferente. Eu decidi mostrar numa planilha, lá no computador, como que a gente pode encontrar o nosso custo de trabalho. Não é exatamente uma planilha de orçamento, mas quanto que eu posso cobrar pela minha hora técnica, quanto que eu posso cobrar pelo posto de trabalho, e dessa maneira eu consegui ser mais assertivo e principalmente ser mais lucrativo. Eu posso, né, e devo buscar sempre otimizar o meu trabalho para que eu consiga ganhar mais, para que eu possa atender melhor os meus clientes. Então, como eu disse, hoje nós vamos fazer algo mais prático, nós vamos fazer um exercício mais prático e eu quero que você me acompanhe agora lá para o computador para a gente poder colocar na planilha todos esses dados. Vamos lá? É isso aí, pessoal. Agora estamos aqui na planilha e é o que eu chamo de matemática do ergonomista. Eu vou colocar aqui para vocês alguns dados que são fundamentais para que você entenda que a sua hora técnica de trabalho, ela tem que ser valorizada. O seu custo, o seu orçamento, a sua proposta de trabalho tem que valer a pena para que você consiga ser um profissional que vai crescer dentro da profissão, que você vai crescer enquanto consultor, como empresa de assessoria, porque senão a gente nunca sai daquele lugar, a gente vai ficar sempre patinando exatamente no mesmo lugar. Então eu coloquei aqui uma situação em que nós vamos ter um colaborador, nós vamos contratar uma pessoa para trabalhar junto com a gente, né, para trabalhar junto conosco. Essa é uma condição fundamental e eu quero que vocês entendam que você pode trabalhar sozinho, claro, com a sua empresa, sendo profissional autônomo, mas é importante que você ganhe o suficiente para poder contratar uma pessoa. Caso você tenha essa necessidade, você consegue suprir a condição da sua empresa, a sua condição financeira, e você consegue ter mais pessoas trabalhando com você na equipe. Se você ganha algo que não consegue pagar uma outra pessoa, você nunca vai ter condições de crescimento. Então, por isso que eu coloquei aqui a situação da gente contratar uma pessoa, né? Então, aqui tem o salário do colaborador, os encargos, o total de pagamentos e aqui o custo da hora técnica, levando em conta que um profissional vai trabalhar 200 horas mês. Nós podemos ter algumas profissões que as 200 horas mês elas são proibidas por lei, porque a pessoa, né, o profissional só pode trabalhar 30 horas por semana. Mas aqui de maneira genérica eu coloquei uma pessoa que vai trabalhar 8 horas por dia durante 5 dias na semana, tá legal? Então, por isso 200 horas mês. Então vamos colocar uma situação hipotética em que você vai pagar 5 mil reais para o seu colaborador, tá legal? É um salário legal, eu tenho visto atualmente que na média paga-se um pouquinho menos, mas não muito menos que isso. Um ergonomista bom, né, que você vai, um colaborador bom que você vai contratar, você vai pagar mais ou menos isso para ele, 5 mil reais. Com os encargos mensais, que aqui eu coloquei em média 68%, isso pode variar de acordo com o tipo de empresa que você atua, né? Se você é simples, se você trabalha como lucro presumido, lucro real. Mas aí os encargos em aproximadamente 68%, contando com férias, 13º, esse tipo de coisa, o profissional que você tem que repor. Então seria aqui um valor de R$ 3.400 por mês. Portanto, o seu total de pagamentos no mês vai ser de R$ 8.400. Então um funcionário que ganha R$ 5 mil, você vai ter só com o salário, né? Só com as despesas de pagamentos dele, R$ 8.400. É claro que aqui você vai colocar
de repente algum custo de deslocamento, custo de alimentação, uniforme, algum tipo de equipamento, e isso eu não estou considerando, eu estou pensando somente na hora técnica. Então esse profissional, ele custa para você, considerando 200 horas por mês, R$ 42,00 a hora. Né? Então, ele não é que ele ganha R$ 42,00, mas ele custa para você R$ 42,00 a hora técnica. Então, se eu vou fazer um orçamento que o meu custo da hora técnica ficar menor do que R$ 50,00, provavelmente eu já estou pagando para trabalhar. Porque, como eu disse, aqui não estão incluídos essas outras despesas, né? Os custos de deslocamento, alimentação, uniforme, exames médicos, uma série de coisas que vem junto com a prestação de serviço. Então aqui, se eu cobrar menos que R$ 50,00 a hora técnica, provavelmente eu já estou tendo prejuízo, tá legal? Agora vamos supor, vamos colocar uma situação em que você vai ganhar a mesma quantia que o seu colaborador. Seja trabalhando junto ou seja gerenciando a empresa, não importa, mas vamos supor que você está trabalhando junto com esse colaborador e vocês vão ganhar exatamente a mesma quantia. Então, aqui, como eu disse, o custo da hora técnica tem que ser no mínimo de R$ 50,00. Se você for ganhar a mesma coisa que o seu colaborador, o custo da hora técnica ele vai passar para R$ 100,00. Porque 50 é basicamente para cobrir os custos do seu colaborador e R$ 50,00 para que você tenha exatamente esse salário aqui de R$ 5.000. Sendo o proprietário da empresa, talvez você consiga ganhar um pouco mais que isso, porque você não vai ter provavelmente esse mesmo encargo que você tem com o seu funcionário. Talvez o seu encargo seja um pouco menor. De qualquer maneira, nós colocamos aqui exatamente o valor multiplicado por 2. Então, o custo da hora técnica, ele tem que ser de, no mínimo, R$ 100,00, para que você tenha aí um ganho de R$ 5.000 ou um pouquinho mais, tá? Então, se em dupla, né, tendo um colaborador e tendo também a minha participação, o meu trabalho na empresa, eu consigo cobrar R$ 100,00 a hora técnica. Se eu trabalhar sozinho, eu vou ter a possibilidade, né, ou eu deveria ganhar R$ 20.000 bruto, tá? Pelo menos. Porque o que acontece é que a minha prestação de serviço, é claro que disso aqui eu vou ter que deduzir impostos, eu vou ter aqueles mesmos custos de deslocamento, alimentação, de materiais, mas é o que eu poderia ganhar cobrando R$ 100,00 a hora técnica. E vejam, R$ 100,00 a hora técnica não é um valor totalmente fora de prestação de serviços não, tá, gente? É um valor que é bem possível de que você chegue a cobrar pelos seus serviços e aí, consequentemente, se você fizer 200 horas mês, você pode chegar a ter um rendimento de R$ 20.000. Nossa, Thiago, mas a empresa não vai pagar R$ 20.000 pela minha prestação de serviço. Mas aqui eu não estou dizendo que você precisa atender uma empresa só. Você pode fazer 50 horas de assessoria para uma empresa, 20 horas para outra, 10 horas para outra, 100 horas para uma empresa. O importante é você chegar ao valor da sua hora técnica e aí, conforme você vai agregando clientes, você vai conseguindo chegar a esse valor. Aqui nós temos situações, nós temos clientes em que nós cobramos mais do que R$ 100,00 a hora técnica. Claro, de repente você faz uma assessoria em que o seu cliente precisa de poucas horas por mês. De repente ele quer lá 4 horas por mês, ele quer 1 hora por semana de assessoria técnica. Esse valor da sua hora técnica, ele vai ser maior, ou ele deveria ser maior, justamente porque você vai prestar serviço em pequenas quantidades. Então, ao longo do tempo, esse valor da sua hora técnica ele não vai ficar em R$ 100,00. Ele, na média, vai atingir 150, ele pode atingir R$ 200 a hora técnica, dependendo justamente de quantas horas você vai prestar para o seu cliente. É claro que se você fizer um pacote fechado de 200 horas por mês para um cliente, talvez o valor da hora técnica de R$ 100 seja um valor legal, porque você vai ter um valor que paga os seus custos, paga uma pessoa que vai trabalhar com você, caso seja necessário, e ainda sobra realmente o valor interessante para você. E eu coloquei aqui só que no mínimo, que o mínimo do mínimo que você deveria ganhar em uma prestação de serviços de 200 horas mês, pensando como consultor, como empresário, né, seria de 6.804, que é justamente o valor
aqui do seu ganho, né, vamos dizer assim, de R$ 5.000 por mês, que é o mínimo que você estaria pagando aqui para o seu colaborador, com mais os impostos que você vai ter de desconto, né? Aqui eu estou colocando aproximadamente 19%, também pode variar e varia muito, né, de empresa para empresa. Se você é muito pequenininho, esse imposto vai ser de 6% e mais alguma coisa da sua cidade, ele não vai passar de 10%, tá? Mas aí, se você tiver no mínimo uma prestação de serviço de R$ 6.800, você vai ter um ganho líquido pelo menos de R$ 5.000 por mês, tá legal? E eu vejo que isso é uma coisa que faz diferença, né? Porque tem muitos colegas que cobram o valor da hora técnica muito baixo. E aí acaba que tem até um salário que ele acha que é legal no final do mês, mas que fica muito fora do preço de mercado para que ele consiga crescer dentro da profissão. E o que eu quero é que realmente todos possam crescer e todos possam ganhar cada vez mais, né? E aí, se você vai fazer o orçamento por função, né, ou por posto de trabalho, que é uma coisa que as empresas pedem muito, aqui você calculou a hora técnica. Mas aí você precisa transformar isso, de repente, num valor, num orçamento por posto de trabalho. E aí eu coloquei aqui que o custo da mão de obra, ele é o de cima aqui, ó, R$ 8.400, tá? Pensando novamente, você tem um colaborador para te ajudar, para te auxiliar nos serviços. Então, o custo da mão de obra é de R$ 8.400. O custo dele por dia, né, desse trabalhador, desse colaborador por dia, é de R$ 336. Então, se esse colaborador consegue avaliar um posto de trabalho ou uma função por dia, o mínimo que você pode cobrar nessa prestação de serviços é R$ 336 por posto de trabalho, ou R$ 336 por função. Vejam, se ele faz uma função por dia, né, se ele consegue avaliar um posto de trabalho por dia, e ele custa por dia 336, qualquer valor abaixo disso que eu coloco, eu estou perdendo, tá? Ou mesmo para você manter aquele rendimento que a gente comentou lá em cima, né? Se você também consegue avaliar um posto de trabalho por dia, e você quer ter um salário de pelo menos 5, 6 mil reais, ou um pouquinho mais até, você precisa cobrar pelo menos 336 reais. Não estou dizendo que tem que cobrar isso, estou dizendo que, mediante essas contas que a gente fez, com base nesses ganhos e nesses custos, o valor mínimo é de 336. Agora vejam, se esse colaborador consegue avaliar, ou você consegue avaliar 2 postos de trabalho por dia, ou 2 funções por dia, o custo desse posto de trabalho ou dessa prestação de serviço ela já cai para R$ 168 por função. Daí o que a gente sempre fala, né, nos nossos vídeos, nas nossas capacitações, eu preciso de métodos que me permitam conquistar, otimizar o meu trabalho. Eu preciso ser mais ágil, eu preciso ter mais confiabilidade e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. Se eu consigo avaliar 2 funções por dia e eu cobrei R$ 168, o custo é de R$ 168 por posto, se eu estiver cobrando do meu cliente R$ 300 por cada função avaliada, eu já vou estar ganhando uma quantia muito legal nessa minha prestação de serviços. O grande problema é que a maioria dos ergonomistas que não tem métodos adequados, não tem métodos confiáveis, acaba perdendo muito tempo em cada uma das suas análises. E aí realmente, muitas vezes não consegue nem fazer um posto por dia. Consegue fazer um posto, uma função em 2 dias. E aí acaba realmente que o seu orçamento ele vai sendo diluído, ele acaba indo por água abaixo. Então aqui a importância, né, quando a gente vai pensar no nosso orçamento, é também em que técnicas nós vamos utilizar. Hoje nós temos condições de fazer análise. É claro que existem funções complexas, funções menos complexas, mas uma avaliação aí de média complexidade, nós conseguimos tranquilamente, com os nossos métodos, fazer 2 avaliações em um dia, 2 postos de trabalho por dia. E isso nos garante uma otimização e, consequentemente, também um ganho muito maior em relação ao valor da nossa hora técnica e ao valor do nosso orçamento por função e por posto de trabalho. Legal? Então aqui, como eu disse, não é uma planilha de orçamento, mas é só para que vocês entendam, né, como que nós devemos valorizar o nosso trabalho, entender primeiro que custos nós teremos e a partir disso sim a gente
propor, né, os nossos orçamentos, quanto vale a nossa prestação de serviço, e se eu não começar a valorizar a minha prestação de serviço, eu nunca vou ter um crescimento e nunca vou conseguir chegar a ser um ergonomista de alta performance. Tá legal? Então aqui na planilha é isso, a gente volta lá para o vídeo. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha visto na prática que nós não podemos cobrar barato pelos nossos serviços. Nós temos que valorizar o nosso trabalho profissional. Só que eu só consigo valorizar o meu trabalho profissional se eu tenho técnica, se eu tenho método, se eu tenho realmente subsídios para oferecer ao meu cliente. Senão, é justamente o profissional que vai cobrar sempre barato e nunca vai conseguir evoluir na profissão, tá legal? Então, se de algum modo esse vídeo te auxiliou, né, compartilha com os amigos, manda para aquele seu colega que trabalha com ergonomia, saúde, segurança do trabalho, para que possa realmente auxiliar, que possa dar aquela luz no fim do túnel e que a gente tenha cada vez mais ergonomistas capacitados, ergonomistas de alta performance, tá legal? Então eu fico por aqui, deixo um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!